Oi gente, tudo bem? Hoje é dia 17 de dezembro e exatamente nessa data a minha mãezinha estaria completando 73 anos de idade. Ela faleceu no dia 20 de setembro e há muito tempo eu estou programando para gravar esse vídeo para vocês e somente agora que eu consegui um tempinho. Vim aqui num lugar bem calmo. Na realidade é uma troca de experiências, eu sempre digo isso. Né? A gente, a partir do momento que a gente compartilha das nossas experiências, das nossas dores, a gente alivia e a gente é aliviado. Porque eu tô sempre aqui gravando vídeo para vocês, falando de fé, desde que a minha filha Luna partiu, né, com 6 meses de idade, em 2017, dia 30 de março de 2017. As pessoas que me acompanham aí nas redes sociais sabem da minha luta e as pessoas falam: ah, Samantha, não sei como você consegue, você é muito forte. E eu sempre digo que não é nada disso. Todos os dias, né, eu tomo um remedinho de fé, de esperança. E a gente com o tempo aprende isso, né? Aprende a conviver com essa falta, né? Com essa dor. E a perda da minha mãe, a partida da minha mãe, a gente tem costume de falar de perda, mas ninguém perde ninguém, né? É forma da gente falar. Mas a partida da minha mãe para mim foi uma prova de fogo. Será que realmente o que eu compartilho aqui com vocês eu estou usando para a minha vida? Será que quando eu falo da minha fé para vocês, eu estou usando isso no meu dia a dia? Então, a partida da minha mãe foi a pessoa, mas tivemos outras perdas na família, sim. Mas a partida da minha mãe foi a pessoa mais próxima, né, que partiu depois da partida da minha filha Luna. Então, para mim foi sim uma prova de fogo, foi um teste para que eu pudesse refletir se realmente eu estava forte. Eu não vou dizer para vocês que foi fácil, né? A partir da morte, você despedir de alguém não é fácil, nunca é fácil, nunca vamos estar preparados. Mesmo essas pessoas que estão na beira da morte, os parentes nunca vão estar preparados. Principalmente em mortes repentinas, assim como a da minha mãe. Foi realmente uma surpresa para mim. Eu sabia assim que um dia ela ia partir, mas eu não sabia que era naquele dia, naquele momento. Então, para mim foi bem difícil, sim. Porém, eu vou explicar para vocês o grau dessa dificuldade, como que foi. Nós mudamos de residência no dia 14 de setembro, minha mãe faleceu no dia 20. Então, eu estava nessa fase de mudança, estava uma correria para mim. Carregando caixa, arrumando apartamento e a gente se viu pouco durante esse tempo. Nós nos falamos muito, todos os dias por telefone, como sempre fazíamos. Mas justamente na semana que ela se foi, a gente se viu uma vez. Ela se foi na sexta-feira e a gente se viu na segunda-feira, segunda ou terça-feira, eu não me lembro bem. Eu ainda fui na casa dela, levei um bolo para ela. Ai, filha, que gostoso, a mãe adora esse bolo. E fui lá levar umas caixas que ela tinha conseguido para mim, para mudança, e fui devolver e já fui correndo e levar a Lorena na escola, aquela correria, e arrumar. Minha casa estava com caixa para tudo quanto é lugar. E eu despedi dela rapidinho e fui para minha casa. E aí a semana transcorreu normalmente, né? E na quinta-feira eu consegui falar com ela. Ela faleceu na sexta. Eu e o Mauro seremos padrinhos, né, de um casamento no sábado, a Lorena Daminha. E eu com essa correria de mudança estava toda atrapalhada. Aí eu falei para ela: mãe, consegui marcar para fazer minha unha na sexta-feira. Ela: ai, filha, que bom. E essa conversa de mãe, né? Falei: na sexta-feira de manhã eu vou pegar a roupa da Lorena, de Daminha, preciso ir super longe buscar essa roupa e tal. Ela: não, filha, faz isso mesmo. Falei: mãe, não conseguia ir. Ela: não tem problema, tá tudo bem. Eu tava sempre monitorando ela. Na sexta-feira, né, eu acordei cedinho, já ela me ligou. Eram umas 10 horas da manhã. Conversamos um pouco. E ela: aí, filha, eu falei: tô indo buscar a roupa da Lorena. E ela falou pra mim: vai lá rapidinho, tudo. E conversamos muito rápido. Ela falou: mãe tá com uma dor no peito hoje, filha. Falou pra mim. E eu disse: sério, mãe? Mas poxa, por quê? Ela falou: já fiz todos os meus exames, não tenho nada, não deu nada. Ai, filha, até conversei com o enfermeiro hoje que cuida do seu pai, que deve ser estresse mesmo. E minha mãe realmente andava muito estressada, muito cansada. E depois eu vou até comentar com vocês um pouco sobre isso. Que ela cuida do meu pai acamado e não é fácil.
Então eu ainda falei, poxa mãe, que bom. Ela falou, olha, mas eu vou pra praia. Então nessa sexta-feira que ela me ligou, o dia que ela partiu, ela ia pra praia, na casa do meu irmão. Ela falou, eu vou pra praia, eu vou relaxar um pouco. Eu falei, isso mesmo, mãe, vai pra praia, relaxa, né? Se é estresse, vai passar. E ela falou, olha, segunda-feira você pode me levar pra fazer um teste ergométrico? Eu falei, claro, já tá na minha agenda. Enfim, e foi essa a nossa conversa. Eu falei, mãe, deixa eu ir que é meu rodízio. E eu preciso sair, né, correndo. Ela, ai filha, até que a mãe aguentou bastante, né? Ela falou pra mim, depois de tanto tempo, né? Tantos anos aí de luta, até que aguentei bem, esse coração aguentou bem, né? Ainda falou assim pra mim. Falei, é verdade, mãe, a senhora é uma guerreira. Falei pra ela, realmente a senhora é uma guerreira. A gente falando do estresse, né? E aí foi. Fui pegar roupa, correria, fui fazer minha unha às 2 horas da tarde, saí da unha mais ou menos umas 4 horas. E, gente, quando eu saí, eu tava me sentindo tão mal, tão mal. É uma sensação ruim, uma fadiga, assim que... Como que eu posso explicar pra vocês? Eu tinha vontade, a vontade que eu tinha era parar o meu carro e dormir. Dormir meia hora. Eu precisava, eu necessitava disso, sabe? E eu fiquei, assim, muito assustada com essa fadiga, uma sensação muito ruim que eu senti. E aí, como eu saí, eram 4 horas, eu pego a Lorena na escola às 6. E aí eu pensei, falei, meu Deus, não dá tempo de eu ir para casa, voltar, esse trânsito. Aí eu pensei, acho que eu vou na minha mãe. Mas essa fadiga estava muito ruim. Eu falei, ai, não, até eu pegar o trânsito, não, eu preciso... Aí, resumindo, eu liguei para minha sogra, eu ainda estava sem máquina de lavar roupa, e ela já tinha se comprometido a lavar minhas roupas e estava tudo no porta-mala. Aí eu liguei para minha sogra e falei, ai, sogra, eu não vou mais não na sua casa. Eu falei, ai, depois eu levo. Ela, por quê? Eu falei, ai, não tô me sentindo bem, eu vou para casa. Nem que for para eu chegar na minha casa, dormir 15 minutos e voltar, eu preciso descansar. Só que aí no meio do caminho eu fiquei, falei, ah, não é possível, muito trânsito. Aí voltei, fui parar lá na minha sogra. Tomamos um café da tarde, dei uma melhorada, ela ficou com minhas roupas, eu já fui pegar a Lorena na escola. Quando eu cheguei em casa, que eu estacionei o carro, a Lorena estava dormindo na cadeirinha, tocou meu telefone. O meu sobrinho apavorado, chorando, tia, a avó passou mal, o tio já socorreu, ela tá no hospital. E eu, como assim passou mal? O que ela teve? Ai, tia, não sei, ele chorava muito, eu não sei, tia, ela desmaiou, ela passou mal. E eu fiquei, meu Deus, fiquei apavorada, gente, fui apavorada. E eu olhei a Lorena dormindo e falei, meu Deus, e agora? Ele falou, ai, tia, não sei. Eu falei, mas ela tava viva? Ele, acho que tava. Ai, gente. Olha, a sensação que a gente tem é de um tremor nas pernas, sabe? É uma sensação horrível, horrível. Você fica, sabe, em estado de choque. E aí eu liguei para minha sogra, falei, sogra, vem para cá correndo ficar com a Lorena, porque eu preciso ver o que está acontecendo. Aí nisso o Mauro já me ligou, esse telefone não parava de tocar e olha, foi uma loucura. E aí no meio do caminho, meu irmão me liga chorando, falou, Sá, nossa mãezinha foi embora. Ai, gente do céu, você chega a ficar anestesiado. É uma sensação horrível, sabe? Só quem passou sabe, né? E eu, como assim? Ela foi embora, meu Deus, como assim? Eu falei com ela hoje de manhã, como assim? Aquele choro, a gente chora, a gente não acredita, a gente não quer acreditar. Meu irmão que ia levá-la para a praia chegou, né, na casa dela. Ela falou, ai filho, toma um café, descansa um pouquinho, porque a gente vai pegar a estrada e você tá cansado. Ele tinha trabalhado à noite, né? Ele deitou um pouquinho no sofá, tomou o café dela. Nisso chegou a minha cunhada e meu sobrinho, né? Eles não costumavam passar lá primeiro, né? Eles costumavam passar na casa da mãe dela primeiro, mas eles decidiram ir lá primeiro. Entraram, oi dona Cláudia, deram um beijo nela, tudo. Ela falou ainda pra minha cunhada, Ângela, toma café, né? O café tá pronto. Aí eles foram no quarto cumprimentar o meu pai, normal. Nisso meu sobrinho escutou um barulho do latão de lixo caindo. E ele olhou pela flechinha da janela e viu os pés da minha mãe. E ele gritou, a avó caiu. E aí foi todo mundo correndo, gente, já era. Ela já tinha ido. Foi um ataque do coração assim fulminante, um infarto, né? E aí acordaram meu irmão e tentaram reanimá-la, levaram no primeiro pronto-socorro que tinha, mas já não tinha mais o que fazer. Ela caiu, gente, caiu, foi papuf, né? As malinhas dela pronta para ir para a praia, tudo em cima do sofá, lá as guloseimas para os netos, tudo preparada.
E a gente percebe que a sincronia das coisas, né, é uma coisa incrível, porque se a minha cunhada e meu sobrinho não tivessem chegado, talvez o meu irmão que estava dormindo no sofá não ia ver minha mãe. Que horas que ele ia ver? Ele estava dormindo. Então ela ia cair, ia ficar caída lá, ele ia se sentir culpado, enfim. Então minha cunhada e meu sobrinho tiveram que mudar o trajeto, irem primeiro lá na casa da minha mãe, para que, enfim, eles pudessem acordar meu irmão e tentar socorrer a minha mãe junto com ele. O meu outro irmão, o caminhão dele quebrou na Anhanguera, ele estava preso lá. Era para ele estar lá, já na casa da minha mãe também, não estava. Eu com essa sensação ruim também passei mal, por algum motivo eu também não fui para minha mãe. Então era para estar os três ali, sabe mesmo? Meu irmão, minha cunhada e meu sobrinho. E foi muito difícil para eles. Enfim, fui lá, vi as malinhas em cima do sofá e já me falaram: Samantha, já leva uma roupa para trocar sua mãe. Eu não preciso nem dizer para vocês, né? Isso é automaticamente uma mistura de emoções, de sentimentos, de lembranças, sabe? Eu lembrei muito, assim, do dia que eu tive que escolher a roupa para enterrar a minha filha Luna. E aí, olha eu ali de novo, sabe? Eu lembro que eu comecei a chorar, abri o guarda-roupa da minha mãe e pensei: meu Deus, o que eu vou colocar na minha mãe? Me ajuda mais uma vez, Pai. Eu pensei, me ajuda mais uma vez, Senhor. Eu preciso ter forças de novo, né, para enfrentar essa situação. E aí algumas pessoas me falaram: Samantha, você não precisa fazer isso, se você não quiser a gente faz. Eu falei: gente, eu faço questão, da mesma forma que eu troquei a minha filha, eu quero trocar minha mãe. E aí escolhi uma roupa que era a carinha dela e fui pro hospital. O caminho, gente, do hospital, nossa, passa tanta coisa na nossa cabeça, parece realmente um pesadelo, a gente não consegue acreditar. Entramos no hospital, em umas partes do hospital que ninguém gosta de entrar, uns corredores horríveis. E assim, olha, a sensação de abrir uma porta e ver a sua mãe morta é muito difícil, você tem que estar muito forte. E aí abriram aquela porta, eu vi um corpo, né, coberto com um lençol em cima dessas mesas geladas. E aí, quando a gente tirou aquele pano branco, olha, não dava para acreditar. Minha mãe estava lá nua, né? Ela usava prótese, então eles amarraram assim na boca dela com um pano na cabeça, né? Acho que para fechar a boca. Gente, eu olhei minha mãezinha ali e é aquele momento que não tem como, a gente desaba, né? A gente chora. E eu agradeci tanto a minha mãe. E é uma mistura de sentimentos, gente, porque você, sabe, você vê ali o corpo da gente sem vida, sabe, pálido. Você já vê o corpo com sinais de decomposição. Aí vinha várias flashes, coisas que eu aprendi na faculdade, né, na aula lá de anatomia, que o corpo vai ficando roxeado, a pele, assim, sabe? Já tava, eu olhava minha mãe e eu olhava nos cílios dela na esperança de quando a gente fecha os olhos, nossos cílios não param, né? E aquela esperança de ver mexendo, nada, gente. Aquele pezinho branco. E é uma mistura de sentimentos, porque você sabe que ela não tá mais ali. Eu tinha certeza que ela não tava mais ali, mas eu queria colocar meia no pé dela, porque tava frio, sabe? Eu troquei a minha mãe com a ajuda de duas amigas queridas, a Midi e a Thaís, que também estavam comigo no momento mais difícil, né, de trocar a Luna. E me ajudaram, e aí eu pensava: não, eu tenho que colocar. Parecia que eu escutava a minha mãe falando, sabe? Olha, filha, sempre usa calcinha e sutiã da mesma cor, filha. É muito horrível. Minha mãe é enfermeira, né, aposentada. É muito horrível quando chega lá a mulher com uma calcinha verde e o sutiã azul. E parecia que todos esses conselhos iam na minha cabeça ali, sabe? Troquei ela bonitinha, com a lingerie da mesma cor. E pedi lá para as pessoas colocarem a prótese nela. É o momento que você para pensar assim: cadê a vida que estava ali naquele corpo? É o momento que a gente consegue delinear claramente, assim, sabe? O corpo físico do espírito. Aquele corpo estava sem vida. Minha mãe já não estava mais ali. E aí, sabe, é uma mistura de sentimentos. Eu agradeci. Eu lembro que tinha um senhor lá no necrotério que trabalha lá e
Geralmente as pessoas ficam mais frias, né? Vê isso o tempo inteiro ali. E eu chamei ele e falei assim, faz quanto tempo o senhor não faz uma oração para as pessoas que passam aqui? Ele, você ficou meio sem graça, eu sempre, porque é tão rotineiro para ele. Eu falei, o senhor me ajuda a fazer uma oração para minha mãe, todos nós aqui? E nós demos as mãos e fizemos uma oração bem linda para minha mãe ali. Foi um momento muito bonito, sabe? Porque a morte, gente, ali do corpo físico não é bonito. A gente não pode falar que é bonito. Não é bonito. É o momento que a gente vê que a gente não é nada. Em poucas, sei lá, uma hora, sei lá, o corpo da minha mãe já estava em estado de decomposição, já estava, sabe? Então é muito rápido, sabe? E nós fizemos uma oração ali e eu troquei a minha mãe, sabe? Deixei ela bonitinha, conversei com ela, falei, mãe, muito obrigada por tudo, guerreira, muito obrigada, mãe. Agora vai seguir o seu caminho, a senhora está livre, leve, sabe? Era uma sensação de... Não era saudade, gente, ainda, porque eu estava com minha mãe até pouco tempo. Não era saudade. Era uma expectativa já da saudade que eu iria sentir, mas ao mesmo tempo era uma sensação de libertação, né? Então o que eu quero dizer para vocês foi diferente da fase que eu passei com a Luna, porque quando aconteceu com a Luna, eu não estava, sabe? Eu não estava preparada da forma que eu tô hoje. Foi uma longa caminhada, eu escutei muitas coisas, eu edifiquei a minha fé, então foi diferente, a dor foi diferente, não sei se eu consigo explicar para vocês. Foi uma dor consciente, sabe, sem sofrimento, sabe, sem perguntar a Deus por quê. Não, eu sei por quê, todo mundo vai um dia. Então foi menos dolorido, por incrível que pareça, foi menos dolorido, sabe, mas é difícil. Não é fácil, não. E eu digo para vocês, olha, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são coisas que a gente fez ou que a gente deixou de fazer. Então, se hoje você não fala com a sua mãe, e eu tô falando de mãe, de pai, de parente, de amigo, se você não fala, se você tem algum desentendimento bobo, às vezes a gente discute, sabe, perde a amizade, para de falar, por coisas tão bobas. Gente, nessa hora... Vem tudo isso à tona, o que você deixou e não deixou de fazer. Então, às vezes não dá tempo de pedir desculpa. A vida é muito rápida, passa muito rápido. A morte surpreende a gente, então eu procurei ali, a gente procura, viu? Poxa, esse tempinho que eu não fui lá, né? A gente se culpa, fala, poxa, podia ter ido lá, meu Deus. Como se eu soubesse que na terça-feira que fui lá levar o bolo, eu estava despedindo da minha mãe. Né? Ou, poxa, se eu tivesse saído da manicure e tivesse passado na casa dela. Então a gente tenta procurar ainda motivos para a gente se culpar. E se a gente encontra, graças a Deus eu não encontrei, mas se a gente encontra deve ser muito sofredor, gente, porque são duas dores, né? A dor da partida e a dor do remorso. Se você ainda não pediu perdão, se você ainda não fez as pazes com alguém, familiar ou não, eu acredito que esse é o momento. Conselho de amigo, viu? A morte surpreende a gente. Pode ser que amanhã não dê mais tempo. Fui para casa e já estava super tarde. E é toda uma burocracia, né? Para conseguir. A gente conseguiu tirar ela antes lá, para não ter que ir para IML, né? E aí fui para casa e me programei para acordar 4 horas da manhã para poder chegar primeiro no velório, porque eu queria maquiar, arrumar minha mãe. E foi isso que eu fiz, gente. Acordei de madrugada, dormi um sono muito conturbado, é uma mistura de cansaço com... Você, na verdade, tem a impressão que você não dorme, né? E eu fui, peguei o carro, fui até o velório e uma sensação muito ruim, sabe? E no meio do caminho eu fui escutando a música da Paula Zamp, Eterno Amor. É uma música linda. Minha mãe faleceu na quarta-feira eu fui na Fraterna, na Casa Fraterna, e teve uma palestra com a Paula Zamp. Uma palestra tão linda. E quando ela cantou essa música,
É engraçado, acho que eu já sentia, sabe, que alguma coisa ia acontecer. Eu chorei tanto, 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 essa música me tocou tão fundo, eu já conhecia, mas aquele dia me tocou tão fundo a alma, gente. Eu chorei tanto, 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 assim, mas era um choro de gratidão, assim, era um choro de conexão com Deus, sabe? Eu lembrei muito da psicografia que eu recebi da Luna, enfim, foi uma mistura de sentimentos. Na realidade, eu acho que eu já estava sentindo, sabe? Quando eu passei mal também, eu acho que eu já estava sentindo a partida da minha mãe. Algumas coisas a gente não explica, né? E eu fui escutando a música da Paula Zamp no caminho. E cheguei lá, maquiei a minha mãe antes de todo mundo chegar. E ela estava tão linda. Gente, a minha mãe estava tão linda, tão linda. E todo mundo comentou, sabe, serena, serena, com o rosto assim de paz, não sei explicar para vocês. Quem estava lá viu, não estou inventando. A minha mãe, quando chegava na casa dela, estava com uma carinha de cansada, estressada, muito cansada ela estava ultimamente. E a mãe que eu via ali era nossa, ela estava transmitindo muita paz. E isso assim me confortou demais, sabe? Porque eu senti que foi uma libertação para minha mãe a partida daqui. Ela não merecia mais estar aqui. A vida para minha mãe não estava fácil, gente. Meu pai está acamado aí há 3 anos, né? E ela cuidava dele como filho. E eu muitas vezes tentei aliviar, sabe? Eu chamava ela para sair, mãe, vamos sair, vamos, sabe, Dia das Mães, vamos no shopping, vamos comer alguma coisa, mas ela não desligava, gente. Ela falava, filha, essa cruz é minha. E ela não conseguia desligar, ela não conseguia descansar, ela não conseguia tirar a cabeça do meu pai, sabe? Ela cuidava dele como filho. Meu pai estava mais bem cuidado que ela. E por mais que a gente tentasse, não adiantava. Era uma coisa que ela precisava passar realmente, sabe? Só que ao mesmo tempo, né, tava fumando demais, meio que depressiva, né? Chamava para sair, não queria, Natal já queria ficar em casa, não tinha mais muita paciência, sabe? Enfim, para muitas coisas simples, para ir no mercado, não tinha. Então, e não tinha como aliviar. Eu conversava tanto com ela, mas ela assumiu muito esse compromisso de cuidar do meu pai, sabe? Isso é um tema para um outro vídeo, que depois eu vou fazer só contando disso. Para quem passa por situações assim, né, de pessoas acamadas, não é fácil, gente, não é fácil. Arrumar as roupas da minha mãe para doação para mim, acho que com uns 3, 4 dias eu já estava fazendo isso. E eu fiz com prazer, gente. Eu ia tirando as roupinhas dela do guarda-roupa, os sapatos dela, e eu ia pensando, mãe, a senhora não precisa mais nada disso. Sabe aquele sentimento de liberdade, gente? Era isso que eu sentia. Samanta, você é louca? Sua mãe morreu, gente. Não é esse o sentimento que eu tenho. Eu tenho a plena convicção que eu vou encontrar com a minha mãe, sabe? Isso é uma coisa que me alivia demais, né? Então, assim, para mim é uma questão de ter paciência, né? Muita paciência para esperar, né? Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que viver. A missão dela acabou, e a nossa continua aqui. Então, assim, sabe, aquele monte de roupa dela, mãe, a senhora não precisa mais nada disso, nada disso, nada disso. Eu ia tirando com prazer, sabe, gente, as coisas, colocando nos sacos, juntei tudo, sabe, coloquei para doação, muita gente vai usar. Minha mãe não era nada materialista, coitada, não tinha nada assim de luxo, sabe, umas roupinhas bem surradas, que ela gostava de usar, e eu juntei tudo isso para doação com o maior prazer do mundo, sabe? Eu fiz questão de fazer isso, da mesma forma que eu fiz com a minha filha. É uma sensação de liberdade que eu sentia. Eu conversei muito com ela assim, falando, mãe, a senhora não precisa mais nada disso. Sabe, gente, eu agradeço muito a Deus, porque um mês antes da minha mãe, uns 2 meses antes, nós reformamos a cozinha dela, eu e meus irmãos. E ela estava tão feliz com essa cozinha, tão feliz com essa cozinha, gente. É uma cozinha pequenininha, a casa da minha mãe é super pequenininha, casa de vó, sabe, pequenininha. E a cozinha dela estava tão acabadinha, muito antiga, e nós reformamos, eu comprei o material e o meu irmão reformou, meu irmão que fez. Então, assim, ela estava muito apaixonada por essa cozinha. E na semana que ela foi embora, ela estava muito chateada porque a cachorra tinha batido as patinhas no vidro, tinha quebrado.
o vidro, e ela, ai filha, eu tenho que trocar esse vidro, porque eu demorei tanto para ter uma cozinha bonita, esse vidro quebrado e ninguém consegue trocar. Eu, calma mãe, a gente vai resolver isso. Então ela estava tão assim estressada, vamos dizer assim, no limite dela, que qualquer coisa já era motivo para ela explodir, né? E ela estava muito, muito, muito triste por causa desse vidro. E eu fiquei muito feliz de conseguir, sabe, reformar essa cozinha dela. Inclusive, o dinheiro dessa cozinha foi com a ajuda, né, do YouTube. Disse para vocês que se viesse algum valor desses vídeos que eu ia usar para fazer a caridade, para ajudar alguém. E aquele vídeo da Luna, o primeiro que eu postei em homenagem a ela, que eu tive que refazer, ele deu um valor, né, gerou um valor. E eu procurei algumas instituições, eu ajudei em algumas, em cesta básica, tudo, e um valor eu fiquei segurando ele, que eu falei, eu preciso fazer. Era uma coisa que tinha que tocar o meu coração, sabe? Um belo dia eu cheguei na casa da minha mãe e a cozinha dela estava muito feia, a pia estava quebrada, estava vazando água, sabe? E ela ali, cuidando do meu pai, tendo que ficar mexendo ali toda hora, e foi para a reforma da cozinha da minha mãe que eu usei. E eu fico muito feliz, porque ela foi embora feliz com a cozinha dela. Ela curtiu essa cozinha um mês, gente. Uma cozinha pequenininha. E eu fico muito feliz de Deus ter me dado a oportunidade de ter ajudado, sabe? De ter feito essa felicidade dela antes dela ir embora. Aliás, eu tô pagando ainda. No carnezão. E que lógico que não deu, a gente sempre gasta mais do que imagina. Gente, tá escurecendo já. Eu moro num lugar gostoso agora, tem muito verde, tô muito próxima da natureza, tá me fazendo muito bem. A minha e minha família, né? Os pernilonguinhos estão me comendo aqui já. Gente, tive que correr de lá, minha bateria acabou, os pernilongos começaram a me morder, já até escureceu. E eu vou finalizar aqui o meu vídeo aqui em casa. Escolhi aqui, ó, um cantinho lindo na minha árvore de Natal. Eu queria perguntar para vocês, vocês acreditam que algumas pessoas sentem quando elas vão partir? Porque eu acredito que a minha mãe sentiu, né? Na realidade, todos nós sentimos. Eu passei mal no dia que ela estava indo, foi um mal-estar inesperado. Um dia antes, para vocês terem uma ideia, o meu irmão Adriano, ele sonhou que um amigo tinha chegado e falado assim para ele, o apelido dele é Ninha. Ninha, a sua mãe morreu. Olha que coisa louca, gente. A minha mãe, eu tava contando pra vocês, inclusive, que ela passou mal no hospital um mês antes. Ela fez todos os exames dela estavam todos ok, não tinha problema nenhum, reviraram ela. E nesse dia ela passou mal, né? Ela foi no hospital, tomou soro e tomou outra mal e passou mal. E aí ela se viu num túnel. No final desse túnel ela falou pra mim que tinha uma luz azul e que ela caminhou até essa luz azul. E no meio do caminho disse que ela perguntou, Deus, eu morri? Eu, não posso morrer não. Eu tenho que voltar, tem alguém que depende de mim lá em casa. Não posso morrer não. Pra vocês verem como que ela era preocupada com meu pai. Na mesma semana que ela partiu, uma amiga, minha amiga Cíntia, sonhou com ela. Sonhou, na realidade, que eu estava numa pracinha, junto com a minha amiga Cíntia e a filha dela, que tem a idade da Lorena, estávamos nós 4, e de repente minha mãe veio. Minha mãe apareceu na esquina da rua, de mãos dadas com a Luna, e disse que a minha mãe falou assim, Sá, a Luna acordou. Sabe, como se ela tivesse indo levar a Luna para brincar com as meninas. Gente, olha que sonho. A minha amiga falou que quando viu a minha postagem que a minha mãe tinha morrido, ela ficou extremamente emocionada e ela me ligou para contar. Então são coisas assim que a gente para pensar e fala, nossa, será que algumas pessoas sentem? Né? O fato da minha mãe me ligar de manhã e falar para mim, filha, até que aguentei muito, né? Parece que ela estava despedindo, sabe? E o nosso dia é tão corrido, né? E depois aquilo, eu falo, aquele momento que a gente para pensar, ai, será que eu fiz o que eu, né, deveria ter feito? Se eu soubesse que era a última vez que eu estava conversando com a minha mãe. E é assim que acontece, gente. É assim que acontece. E eu acredito realmente que ela estava sentindo. Na mesma semana também, meu irmão saiu com ela
E ela sentou na calçada e falou: filho, eu quero tomar um açaí. Imagina, minha mãe, 72 anos, queria tomar um açaí. Meu irmão falou: vamos. Depois quis comer churrasco. E aí meu irmão falou: mãe, eu vou achar churrasco agora. Aí passou numa churrascaria, ela achou que as carnes estavam mal passadas, ela não gosta, reclamou. Meu irmão me contando depois. E ela no carro junto com ele falou: filho, a mãe pode não ter sido a melhor mãe do mundo, mas eu tentei. Aí disse que o meu irmão falou: claro, mãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. Então olha esses assuntos, gente, né? E quantas histórias eu tenho certeza que vocês têm aí, né? De pessoas que partiram e comentaram coisas assim, como se estivessem já sentindo essa partida. É um mistério, né? Outra coisa, o fato de eu ter chorado no Fraterna, sabe? Na quarta-feira, nossa, aquela música da Paula Zampi me tocou a alma. Eu já tinha ouvido essa música outras vezes, mas na quarta-feira foi muito forte pra mim, sabe? Eu chorei muito de emoção, assim. Era um sentimento de gratidão, era um sentimento de conexão. Eu não sei dizer pra vocês o que eu senti. E eu fui escutando essa música até o velório da minha mãe. Inclusive eu pedi autorização pra Paula Zampi para tocar essa música aqui nesse vídeo, porque ele marcou realmente essa fase, né? Essa partida, na realidade, da minha mãe. Olha, gente, fora da caridade não há salvação, a gente sabe disso. Então, pensando por esse lado, eu tenho certeza que a minha mãe está muito bem, porque foram inúmeros relatos de pessoas agradecidas por um dia minha mãe ter ajudado de alguma forma. Minha mãe, por ser enfermeira, todo mundo da rua chamava ela quando acontecia alguma coisa. Eu me lembro pequenininha de uma família que sofreu um acidente. Minha mãe ia lá cuidar. Minha mãe dava injeção, naquela época até que as seringas eram de vidro ainda, que utilizava, né? Então eu lembro muito disso. E isso aflorou muito no velório da minha mãe. Muitas pessoas vindo falar comigo: nossa, sua mãe me ajudou muito nessa fase, nossa, sua mãe, nossa, foi a única pessoa que foi me ver no hospital, nossa, sua mãe. E aquilo foi me enchendo assim, então, sabe, porque minha mãe realmente, ela perdia o sono por causa de um vizinho. Se o vizinho estava doente, se o vizinho estava com algum problema, ela perdia o sono, gente. Às vezes eu falava: mãe, mas não fica pegando mais problema pra senhora. Mas não tem jeito, era dela isso, sabe? Aí ela ficava assistindo TV ainda, imagina, né? Todas essas coisas que passam na TV, e às vezes eu dava bronca nela, falava: mãe, não fica vendo isso, sabe? Então ela se preocupava muito com as pessoas. Um dos profissionais que cuida do meu pai me relatou que um dia ela perguntou pra ele: você já sabe o que vai fazer no final do ano? Ele: não, dona Cláudia, tô procurando uma casa, né, pra passar o final do ano. Ele disse que no dia seguinte ele chegou, já tinha uma lista de casas pra alugar que ela tinha conseguido, né, com contatos que ela tinha na praia. Então, ela era assim. Minha mãe era assim. Quem conhece a minha mãe sabe que ela era assim, sabe? Qualquer problema que você tinha, olha, isso é bom, faz isso. Ela era a senhora que sabia de todas as simpatias, sabe? Inclusive, falando em simpatia, eu tava um dia na frente lá da casa dela, depois que ela já tinha partido, tava lá cuidando, limpando o cocô do cachorro. E aí a vizinha passou e falou: ai, Samantha, sinto muito pela sua mãe, enfim. Eu vi que a vizinha estava bem emocionada. Ela falou: olha, sua mãe é uma pessoa de um coração gigante. Ela falou: um dia eu passei aqui na rua, eu tava mancando, e a sua mãe falou: o que foi? E ela falou assim: ai, dona Cláudia, eu tô com um esporão no pé, acho que é aquele probleminha no osso, né, do pé. Ela: entra aqui que eu vou fazer uma simpatia para esporão. E ela falou: Samantha, sua mãe fez a simpatia e não é que o esporão sarou? Então, assim, ela estava muito grata, encheu os olhos dela de lágrimas, sabe? Então eu tenho certeza que ela tá bem. Tenho certeza que a minha mãe tá bem. E alguns dias depois que ela partiu, o Mauro sonhou com ela. E a gente sabe, né? E eu creio plenamente nisso, que quando a gente dorme, a gente se desdobra. Nosso espírito não precisa dormir, o corpo cansa, né? E a gente se encontra, né? A gente se reúne na espiritualidade, nós somos orientados. O Mauro disse que minha mãe apareceu na sala da casa, né?
apareceu na sala da casa dela, e aí ele olhou e falou: nossa, Adriano, falou pro meu irmão: olha sua mãe. Meu irmão disse que olhava e não conseguia ver. Olha sua mãe, oi dona Cláudia, que falou pra ela. E ela falou: oi Mauro, disse que ela tava muito séria. Ele: dona Cláudia, a senhora tá bem? Ela falou: tá tudo bem, Mauro. A senhora viu a Luna? Que ele perguntou. E ela falou: Mauro, você vai saber no ano olímpico. Só que até agora a gente não sabe por quê. Lógico que essas lembranças que a gente tem são lembranças truncadas, né? Desses sonhos que a gente tem. Às vezes é tudo bagunçado. E ela falou: Mauro, você fala pra todo mundo que todos vocês têm que ter muita responsabilidade a partir de agora. Né? Então, quer dizer, ela quis dizer isso em relação ao meu pai. Pra vocês verem como... com certeza minha mãe estava preocupada se a gente ia conseguir dar conta. E como eu disse para vocês, isso vai ser um tema de um outro vídeo que eu vou fazer, porque eu tenho certeza que muitas pessoas, né, têm familiares aí acamados e passam por essa situação. E eu vou estar compartilhando com vocês a nossa experiência. Mas meu pai está muito bem cuidado. Ela deve estar feliz com isso. A gente está se desdobrando para dar conta do recado. Ninguém vai fazer como ela. Ninguém. Mas a gente tá conseguindo dar conta. Outra coisa, outro episódio também que teve, a Lorena falou: mamãe, eu sonhei com a vovó. Ela me abraçou e falou: ai, minha netinha querida, eu te amo, a vovó tá com saudade, né? E eu falei: ai, filha, que gostoso esse sonho. Aí ela falou assim: mamãe, mas ela tinha uma luz azul que saía assim da testa dela. Olha, gente, que incrível. Eu, sério, ela é, mamãe, uma luz azul muito linda, brilhava a luz azul. Então eu fiquei muito feliz, assim, sabe? Outra coisa também, esses dias meu irmão, essa semana mesmo, meu irmão tava tomando banho, tava lá na casa do meu pai enchendo o saco da cuidadora, quero café, que ele parece um papagaio, né? Quando ele quer as coisas tem que ser no horário dele. E eu quero café, e a cuidadora: calma, eu já tô fazendo, seu Rica, né? E aí meu irmão tava tomando banho, pôs a cabeça pra fora assim e falou: pai, poxa pai, espera, ela já tá levando, né? Pô, a dona Cláudia não tá mais aqui não, falou pra ele, que é minha mãe, né? Diz que nesse momento, sabe o que aconteceu? O lustre do banheiro explodiu, pá! Traçalhou no chão. Foi vidro pra tudo quanto é lugar, gente. Aí diz que até a cuidadora falou: você entendeu, né? Falou pro meu irmão: você entendeu o recado. Meu irmão: mãe, eu já entendi. Então são coisas que acontecem, gente. Eu acredito plenamente que ela tá sempre por lá. Um outro episódio também, eu dormi lá, a gente tá revezando os plantões lá com meu pai, e um dia eu tava lá e eu abri o guarda-roupa, vi que ainda tinha 2 sacos de roupas, né, que eu ainda tinha que fazer a doação, e eu comecei a olhar aqueles sacos e começou a dar uma saudade da minha mãe, e eu comecei a conversar com Deus. Falei: poxa, Deus, que saudade, né? Falei: mãe, se a senhora estiver me ouvindo, me dá um sinal, sabe? Mostra que a senhora tá bem, né? Que a senhora tá vendo a gente aqui. Aí falei: poxa, Deus, só eu que não sonho. Eu nunca sonhei com a Luna. Pô, não sonhei com a minha mãe. E também não sou de ferro, sabe? Aí comecei já meio que discutir com Deus. Falei: poxa vida, sabe? Eu tenho sentimento também. Não é, né? É fácil, sabe? E aí comecei até a chorar. Falei: tá bom. E aí fui pra sala, gente. Quando eu cheguei na sala, tem um guincho lá que a gente usa pra transportar o meu pai. Depois eu vou até mostrar pra vocês como é no vídeo que eu fizer dele. E aí, nesse guincho é um guincho de ferro, né? Que fica lá no canto. Aí eu olhei pro guincho e tinha um papelzinho enfiado assim no guincho. Vou até pegar, deixa eu ver se tá aqui. Tinha um papelzinho enfiado assim no guincho. Eu falei: nossa, um papel ali, sabe? E aí eu comecei, quando eu fui, gente, que eu peguei esse papel, era uma oração. Ela não tá aqui. Ela estava, mas não tá mais. Era uma oração, uma prece, chama prece de Cari. Uma prece ali. Quando eu comecei a ler essa prece, meu Deus do céu, é uma prece tão linda, gente. É uma prece que foi psicografada há muitos anos atrás e é uma prece muito forte. Quando eu vi essa prece, chorei demais, né? Porque era como se a minha mãe tivesse entregue aquilo pra mim ali, naquele momento de saudade, sabe? Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia,
ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade, fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Nossa, eu fiquei muito emocionada e naquela noite eu sonhei com a minha mãe. Eu sonhei com a minha mãe, não teve melancolia, nada, ela estava com pressa e ela estava com um papelzinho na mão, eu a vi, nós nos abraçamos e ela com esse papelzinho na mão, ela falava para mim, Sá, parcela no meu cartão, filha, em 7 vezes. Ela falava assim, você não vai esquecer? E eu repetia, não mãe, eu não vou esquecer. Ela falou, é a única forma que a mãe ainda pode te ajudar. E aí eu acordei assustada, né? E falei, meu Deus, eu sonhei com a minha mãe, né? E acho que por que isso também? Eu tava preocupada, né? Porque até sair o benefício da pensão por morte, a gente sabe que demora um pouquinho e a gente tava se desdobrando para pagar todas as despesas do meu pai, passa cartão daqui, passa cartão dali. Eu tava um pouco preocupada com isso também, não sei quanto tempo ia demorar para sair o benefício. E eu sonhei com ela falando isso, sabe? Como se fosse assim, eu utilizo o meu benefício, né, para pagar, enfim, as despesas e tal. Então tivemos muitos sinais já de que a minha mãe tá bem. Eu tenho certeza que ela tá bem, gente, eu tenho certeza. Se a caridade é a chave da vida, a minha mãe fez muito bem. Gente, sabe outra coisa que eu queria comentar com vocês? A minha mãezinha tinha que ir, era o tempo dela, a gente sabe disso. Mas houve sim uma negligência médica. E eu vou explicar para vocês por quê. A minha mãe, ela na semana que ela faleceu, ela tinha retornado no cardiologista dela e ela tinha reclamado que ela estava com dor no peito, sabe? Só que o cardiologista, ele olhou todos os exames dela, que ele tinha solicitado, e ele falou, Dona Cláudia, seus exames estão todos bons, tá tudo bem. Inclusive, ele pediu para ela um teste ergométrico, que era o teste que eu ia levá-la na segunda-feira para realizar. Só que, gente, olha só, uma senhora de 72 anos, ela chega num consultório para um médico e ela fala que tá com dor no peito, sabe? Uma senhora que é sedentária, que é fumante, sabe? Que tá num nível de estresse que ele conhecia. O médico, ele tem que tomar outras providências, sabe? Porque aqueles exames que ele analisou no dia que ela levou, são exames que ela fez há muitos dias atrás. Então, quando a minha mãe chegou no médico reclamando de dor no peito e ele olhou os exames dela de um mês atrás, o mínimo que ele deveria ter feito é pedir um exame, eu não sei o nome agora, que eu não sou médica, mas me informaram, acho que é de enzima, se eu não me engano, me informaram que tem um exame simples de sangue que verifica
se a pessoa está infartada. Uma senhora vai com dor no peito e está com PCR alterado, no mínimo, esse médico deveria ter tido o dever de cuidado de solicitar um exame de urgência para ver se a minha mãe já... Provavelmente minha mãe já estava infartada na segunda-feira. Ela faleceu na sexta, provavelmente ela já estava infartada. Que ela estava com mal-estar, né? Por isso até que o meu irmão levou ela uns dias antes no médico. Ela estava sentindo mal-estar, né? E no dia que eu falei com ela, ela estava com dorzinha no peito ainda. Então, se atentem a isso, viu? Peçam, sejam incisivos, sabe? Tem que ter muita atenção aos senhores de idade. Os médicos têm que dar um pouco mais de atenção, né? Houve sim uma negligência médica. Houve sim uma negligência médica, infelizmente. Se ele tivesse tido um pouquinho mais de atenção, não sei se a minha mãe estaria aqui. Não sei. Eu acredito muito que era a hora dela, sabe? Deus poupou minha mãe. Foi papuf, não deixou ela aqui sofrendo. Então a gente ficou tranquilo, porque ela falou, filha, tá tudo certo, meus exames, realmente, pelo que eu vi, os exames estavam todos corretos. Mas e aí? Olha, gente, falando um pouquinho agora de fé, eu disse pra vocês que a dor foi bem diferente. Uma coisa eu posso dizer pra vocês, se com fé é difícil, sem deve ser muito pior. Com certeza é muito pior. Quando Jesus disse bem-aventurados os aflitos, né? Ele não quis dizer que a gente não ia ter dor. A promessa de Deus é que Ele estaria conosco, mesmo nos momentos difíceis. Acreditar em Deus e confiar não é você sentar e você esperar sem agir, sabe? Não é questão de religiosidade, de espiritualidade. Não é o que você faz, o lugar que você frequenta, não é isso que importa. O que importa é o que você sente dentro de você, é a conexão, sabe? É o grau do relacionamento que você tem com Deus, que você constrói com Deus. E isso te deixa tão forte, que você passa a analisar a vida, olhar as coisas, as dificuldades da vida de outra forma. E foi isso que aconteceu com a partida da minha mãe. Eu me sinto hoje muito mais forte em relação à fé, sabe? Na época da Luna, eu tive que procurar, eu tive que buscar a minha fé, eu tive que buscar algumas respostas que hoje eu já encontrei. Então, por isso que eu digo que ficou um pouco mais fácil, sabe, suportar, né, a partida da minha mãe. A gente faz muitas escolhas na nossa vida. Por mais que a gente faça escolhas ruins, as piores escolhas da nossa vida, Deus, Ele não vai mexer no nosso livre-arbítrio. Ele não fere o nosso livre-arbítrio. Deus respeita a nossa decisão. Então, quando você se conecta com Deus, a gente tem que, na realidade, orar e pedir para que Deus proteja a gente da gente mesmo. Porque muitas vezes a gente pede coisas que não vão ser boas pra gente. E a gente implora para que Deus realize essas coisas. E muitas vezes não acontece. Na maioria das vezes não acontece. Porque não é dessa forma que tem que ser. Sabe? E ninguém quer passar dor. Ninguém quer perder ninguém. Sabe? Ninguém quer ver ninguém partir. E o fato de você pedir para Deus para ficar, e muitas vezes Deus não deixar ficar, sabe? E você continuar tendo fé, isso demonstra o grau de relacionamento que você tem com o Criador. Demonstra que você não tem fé só nos momentos bons da sua vida, porque assim fica fácil, sabe? Eu vejo muita gente assim, com uma fé fervorosa, mas na primeira dificuldade cai. Porque é uma fé que só enquanto tá tudo bem, sabe, você fica bem. E é aí que tá o segredo. É você conseguir superar as dificuldades e ter fé mesmo nas dificuldades. Porque lembrando que a gente não veio aqui a passeio. Ninguém aqui vai ficar aqui, ó, ad eterno. A gente vai embora, a gente vai voltar um dia. Esse corpo aqui não aguenta, esse corpo envelhece. Essas ruguinhas aqui, ó, eu não tinha há uns anos atrás. Esse monte de cabelo branco, ó, que eu escondo aqui com a tinta, eu também não tinha. Então, a gente tem que ser realista, sabe?
realista. Não adianta a gente viver achando que somos imortais, né? Imortais na carne. Não somos, a carne acaba. Deus criou todos os homens iguais perante a dor. Não importa a sua raça, a cor, sua posição social, as dores são as mesmas. A diferença é como cada um passa por cima dessa dor, como cada um enfrenta a sua dor, sabe? E aí não adianta a gente cobrar algumas atitudes de pessoas e querer transformar o pensamento de algumas pessoas, né? Fazer as pessoas acreditarem naquilo que a gente acredita e se fortificarem em cima do concreto, né? Da base que a gente construiu de fé. A fé é uma coisa que você constrói dia a dia, diariamente. Eu costumo dizer que isso é maturidade espiritual, sabe? Não tô falando do espiritismo. É maturidade, você ter sensibilidade para analisar as dificuldades da vida com outros olhos. Então, e dessa forma a gente vai conseguindo amenizar as nossas dores, a gente vai conseguindo entender que as dificuldades passa uma, vem outra, gente. É assim, sabe? Não adianta a gente ficar olhando, assistindo TV, achando que isso só acontece com o vizinho, sabe? Hoje é minha mãe, amanhã pode ser a sua. E eu não tô desejando mal, é uma realidade, todo mundo vai. Então, se a gente tem essa certeza, por que não se precaver? Sabe? Se você hoje tem um desentendimento com alguém, principalmente com mãe e pai, principalmente, sabe? Eu vejo muita gente julgando, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Gente, ninguém é juiz de ninguém. Faça a sua parte como filho, sabe? Como filho, sem julgar, né? Porque a gente não sabe como foi a vida da sua mãe, como foi a vida do seu pai. Por que será que eles agem assim? Como foi a criação deles? Então, faça a sua parte como filho sem julgar, né? Deixa o julgamento, cada um vai ter o seu julgamento. Nós não somos juízes de ninguém. Quando a gente é tocado verdadeiramente no coração, a nossa fé é inabalável. Nada derruba a gente mais, viu? E eu desejo que cada um de vocês encontrem a sua fé. E eu aproveito esse vídeo para desejar um Feliz Natal para todo mundo. Para muita união nas famílias, muito amor. Que todos nós possamos entender realmente o espírito do Natal, o verdadeiro sentido da família, o verdadeiro sentido da vida, para que a gente consiga dar valor nas pessoas amadas, nas pessoas queridas, antes delas partirem. Um beijo muito grande a todos vocês. Um Feliz Natal! Oi, vó, tudo bem? Hoje eu tô aqui mandando uma mensagem pra você, que eu quero que você fique bem logo, que essa doença suma logo de você, que você fique bem, volte pra casa ótima e fique com amor de mim. Eu amo você de coração, de verdade. Eu amo você, que Deus te abençoe, que Deus cuide de você.
E eu vou te convidar pro Alasca e comigo lá ver uma foca, tá? Um beijo, tchau, te amo de verdade, muita verdade, te amo, tchau, beijo. Oi, minha linda do coração da avó. A avó já sarou, tá tudo bem, viu? Amanhã a avó não vai sentir mais dor de cabeça, não vai sentir dor de ouvido, não vai ter enjoo, não vai ter nada amanhã, viu? Vou acordar cedo, vou lavar todo o quintal, vou cuidar do vô. Tá bom, minha linda? A vovó te ama de coração também, viu? Pena que a vovó não dá pra curtir você, né? Porque a vovó tem que cuidar do vô. Então a gente quase não se vê, mas a avó sente muita saudade. Te amo de coração, você tá dentro do meu coração. Você é a coisa mais preciosa que o Papai do Céu deu pra vovó, viu? Eu te amo muito, que Deus te abençoe, que te proteja. Você, a mamãe, o papai, tudo de bom, viu? Te amo. Um beijo no teu coração, no coração da mamãe, no coração do papai. E muito obrigada por você existir, viu? Um beijo, minha linda. Fica com Deus. Assim, silenciosa e apressadamente, as águas levam a vida. E eu fico pensando no quanto a morte sempre quer ensinar algo. A morte precisa ter uma utilidade, já dizia Gandhi. Seja chocar as pessoas, tirar o chão, mostrar que ela é assim. Vem sem explicar, algumas vezes sem chance nem de despedidas. Sim, a morte nos convida à vida. Pode parecer até insano, mas é verdade. Ela ensina sobre a fragilidade humana. Convida sempre a deixar a carga mais leve, achar graça de tudo, não acumular nada. Somos turistas, de passagem por essa linda paisagem terrena. A morte nos deixa um recado bem claro. Em segundos, todos os nossos sonhos, nossos contatos, nossas ambições podem ser levados pela correnteza. Vivamos muito e, de preferência, com alegria e paz o agora. Pode ser que não haja o depois. Que lindo, filha. Até chorei. Que emocionante, né? Deus que te abençoe, minha filha. Que você continue sempre ajudando as pessoas. Obrigado por você existir, viu? Deus te abençoe sempre, você e tua filha, que é minha neta querida.